Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda do sussurro do beco. No coração do Rio de Janeiro, entre as vielas esquecidas do centro antigo, havia um beco estreito conhecido apenas por quem ainda acreditava em histórias que o tempo tentou apagar. Chamavam-no de Beco dos Ecos, porque mesmo quando ninguém falava, vozes sussurravam nas paredes. Alguns diziam que eram os sons das almas que morreram ali, outras pessoas juravam que o beco tinha memória própria. O som vinha sempre à noite, quando a cidade se calava e o vento arrastava papéis e folhas secas pelo chão de paralelepípedo. Um murmúrio começava baixo, como uma respiração dentro do ouvido, e depois se tornava um lamento distante. Quem passava por ali depois da meia-noite ouvia seu próprio nome ser chamado, seguido por um silêncio que fazia o coração parar. Muitos moradores da região evitavam atravessar o beco. Diziam que quem respondia ao chamado do sussurro desaparecia. Alguns reapareciam dias depois, confusos, sem lembrar de nada. Outros jamais voltavam. E os que voltavam, não eram os mesmos. Certa noite, um jovem fotógrafo chamado Arthur decidiu registrar o lugar. Fascinado por histórias urbanas, ele queria capturar a aura do beco em uma série de fotos noturnas. Mas o que começou como curiosidade logo se tornaria um pesadelo. Ele chegou por volta das 11h30, armado com sua câmera e uma lanterna fraca. As luzes dos postes mal iluminavam o chão molhado pela garoa fina. O ar cheirava a ferrugem e mofo. Arthur sentiu uma presença, mas tentou ignorar. Ligou a câmera e começou a tirar fotos. Quando olhou pela lente, viu algo que o fez estremecer. No visor, uma figura pálida aparecia atrás dele, parada no meio do beco. Virou-se, nada. O coração acelerou. Mas o som começou. Um sussurro fino, como se alguém falasse o nome dele bem perto, Arthur. Ele deu um passo para trás, tropeçou e deixou a câmera cair. O sussurro se tornou um riso baixo, arrastado. E foi então que as luzes dos postes piscaram e se apagaram. Arthur acordou em casa no dia seguinte, sem saber como havia voltado. A câmera estava ao seu lado, mas o cartão de memória estava vazio. Nenhuma foto, nenhum vídeo. Apenas o som de fundo gravado, um murmúrio contínuo, repetindo o nome dele. Nos dias que seguiram, Arthur começou a ouvir o mesmo som em todo lugar. No espelho do banheiro, quando a água escorria. No ruído do ventilador, quando tentava dormir. E, às vezes, até no meio das conversas das pessoas na rua, como se uma voz invisível sussurrasse apenas para ele. Os amigos notaram sua mudança. Ele andava pálido, olhava para trás a cada minuto e parecia ouvir coisas que ninguém mais ouvia. Uma noite, o vizinho bateu à sua porta dizendo que escutou Arthur conversando com alguém por horas, mas ele morava sozinho. Sem saber o que fazer, Arthur voltou ao beco. Achava que, se entendesse o que havia acontecido, poderia se livrar daquilo. Levou um gravador, desta vez sem câmeras, e foi decidido a ouvir a voz até o fim. Quando chegou ao mesmo ponto onde tinha caído, o vento parou. O ar ficou pesado. O gravador começou a chiar, e a voz feminina surgiu. "Você voltou", Arthur tentou responder, mas a garganta travou. O beco parecia se estreitar, como se as paredes estivessem se aproximando. E, do fundo, uma figura começou a emergir. Ela parecia feita de névoa e sombra. O rosto era bonito, mas deformado por um olhar vazio e uma boca que se movia sem som. Quando a voz saiu, não veio da boca dela, veio das paredes, do chão, do próprio ar. "Alguém precisa ouvir", sussurrou a voz. "Alguém precisa lembrar." Arthur deu um passo para trás, tentando gravar tudo. A mulher levantou o braço e apontou para ele. Um frio mortal percorreu sua espinha. A cada sussurro, a luz dos postes piscava em sincronia com o som do coração dele. Ela contou, em fragmentos, o que havia acontecido ali há décadas. Um crime esquecido, um corpo jogado no beco, uma morte sem testemunhas. Ela não podia descansar porque ninguém se lembrava. O beco era seu túmulo e sua prisão. Arthur prometeu registrar a história, divulgar, dar-lhe um nome.
Mas quando pronunciou as palavras, o gravador estourou num chiado agudo. A mulher gritou, e o som virou um vendaval. Quando ele recobrou os sentidos, estava sozinho outra vez. O beco parecia comum, mas no chão havia algo novo, um colar antigo, coberto de limo. Ele o guardou, sem perceber que, naquele instante, havia se tornado parte da maldição. Nos dias seguintes, Arthur começou a perder o sono. Quando fechava os olhos, via o beco. Sonhava com a mulher se aproximando e sussurrando segredos incompreensíveis. Às vezes, acordava com sangue escorrendo do ouvido. Levou o colar a uma antiquária em Santa Teresa. A mulher que o atendeu empalideceu ao tocá-lo. Isso aqui não devia estar fora da terra, disse ela. Pertence a alguém que morreu amaldiçoando quem a esquecesse. Arthur pediu mais explicações, mas ela simplesmente o mandou embora, recusando-se a tocar novamente o objeto. A partir daquele dia, ele começou a ouvir mais do que sussurros, vozes inteiras, vindas de todos os cantos, chamando pelo nome completo. A fronteira entre sonho e realidade começou a se romper. Pessoas estranhas o observavam nas ruas. Reflexos nas janelas mostravam rostos que não existiam. E sempre, ao fundo, o eco suave de uma mulher dizendo, "Lembre de mim." Certa madrugada, Arthur gravou um vídeo e o postou nas redes, relatando tudo o que sabia. "Se alguém encontrar esse vídeo," disse ele, "nunca vá ao Beco dos Ecos. Ele não quer que você saia." 2 dias depois, a polícia encontrou o apartamento de Arthur vazio. A porta estava aberta, e o colar repousava sobre a mesa. No gravador, uma última mensagem, apenas uma respiração, seguida de um sussurro que dizia, "Agora você lembra." As investigações nunca encontraram rastros dele. Mas moradores próximos ao beco afirmam que, desde então, os sussurros se intensificaram. Alguns dizem ter visto flashes de câmera piscando sozinhos no escuro. De tempos em tempos, alguém desaparece depois de ouvir um chamado vindo do fundo da viela. E, para os mais atentos, há noites em que o som de um clique de câmera ecoa, seguido de um novo nome sendo sussurrado. Dizem que, se você ouvir o seu, não responda. Porque a voz não quer conversar. Ela quer companhia. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para aleatoriodoriginal@gmail.com.